Durante o debate, o Lucas afirmou que, após o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica passou a se assemelhar à mentalidade protestante. E acrescentou que o que incomoda é a forma como a Igreja era. E aí ele continua: confesso que essa fala me deixou um pouco preocupado. Para concluir, gostaria de fazer uma pergunta. Após o Concílio Vaticano II, não seria o caso de que, em vez da Igreja em si, algumas pessoas estejam tentando protestantizar a Igreja Católica? Então, essa é uma ótima pergunta, porque, primeiro, o professor Lucas lá exagerou muitíssimo o que aconteceu e ele não entende bem o que aconteceu no Concílio Vaticano II. É natural, né? Tanto os católicos não entenderam bem o Concílio Vaticano II, quanto mais uma pessoa que acha que a Igreja começou no século VI. Como essa pessoa vai entender um documento magisterial? O que aconteceu no Concílio Vaticano II? Ao longo da história, a Igreja vai fazendo decisões pastorais, decisões de como nós nos devemos portar, como o culto deve ser celebrado, para que aquilo seja mais adequado para cada tempo. Por exemplo, no início, a missa era celebrada seguindo a tradição oral, né, como a gente bem viu até em 1 Coríntios 11, né, São Paulo diz aquilo. Quanto ao mais, eu vou explicar quando estiver aí. Só que a missa ela não tinha uma liturgia escrita. Então as pessoas elas iam repetindo o que cada bispo falava meio abertamente. Só que com o tempo a igreja foi entendendo que era melhor deixar aquilo ali mais canonizado, mais organizado. E aí passou a ter uma liturgia escrita, que é a que diversas igrejas seguem até hoje, especialmente ali no século IV, quando a gente tem essa... Pode ser que seja antes, né? Mas no século IV já é claro que tem uma sistematização da liturgia. Por exemplo, o rito melquita, o rito bizantino, que existe até hoje na igreja melquita, nas igrejas ortodoxas, foi organizado ali no século IV por São João Crisóstomo. Então, assim, a gente tem... a liturgia ela foi se cristalizando ao longo do tempo. Então, a igreja ela pode ir tendo decisões, de acordo com o tempo, sobre como falar as coisas e sobre decisões também disciplinares. Por exemplo, no início, os sacerdotes podiam ser pessoas casadas, como a gente vê até na carta de São Paulo, acho que é Timóteo, não lembro ao certo agora. Com o tempo, a igreja foi vendo que seria melhor que aqueles que têm o dom do celibato fossem sacerdotes. E ao longo do tempo a igreja vai adaptando essas coisas, e conforme vão aparecendo hereges também, a gente vai dando respostas mais claras para aquelas perguntas que eles fazem. Então a igreja ela vai se adaptando. O que aconteceu no Concílio Vaticano II? A igreja entendeu que o mundo estava passando por transformações muito fortes. O que acontece? A gente teve acho que no Ocidente, né, principalmente no Ocidente, o nível de educação das pessoas cresceu muito, as pessoas passaram a saber ler, né? A gente pensa que é uma coisa trivial, mas foi a partir do século XX que grande parte da população passou a saber ler, né? Foi uma mudança e tanto. E os leigos começaram a ter também muito protagonismo no mundo das ideias. Então, o que acontecia é que os leigos iam, por exemplo, eram professores catedráticos, ou até as pessoas mais comuns, começavam a estudar e precisavam ter mais instrução. O concílio enxergou, então, o que os papas enxergaram já nesse tempo, é que era necessário que a igreja se reunisse para conversar sobre essas coisas e ver qual seria o melhor caminho a ser tomado. Porque se não fizesse nada, poderia perder muita gente. Ou então, as pessoas que estão dentro da igreja poderiam se deixar levar pelos perigos da modernidade. Então, o Concílio Vaticano II foi um momento em que a igreja se senta para pensar realmente no terceiro milênio, vamos dizer assim. Como é que seria a igreja a partir de agora, se precisava mudar alguma coisa. Então, a primeira coisa que ela fez foi deixar mais clara o que é a revolução, com a encíclica, o que é a revelação, com a encíclica Dei Verbum, que ontem até o Lucas citou lá, né? Então, essa é uma ótima encíclica para a gente ler, para entender o que é a Sagrada Escritura, o que é tradição, o que é magistério. A igreja também entendeu que o sacrifício da missa precisava ser melhor explicado para as pessoas, porque antes também tinha muitos abusos litúrgicos, né? Tinha gente que ia à missa só para poder dar um check. Então, era uma vontade da igreja de que os leigos entendessem melhor a Santa Missa, e para isso o caminho que eles tomaram foi que os leigos fossem mais participativos, que pelo menos as leituras fossem em vernáculo, enfim. Se depois disso a igreja realmente conseguiu fazer essas coisas que o concílio pediu ou não, aí é um outro debate, tem outras ótimas pessoas que vocês podem perguntar para explicar isso melhor. É o próprio padre Paulo Ricardo, né? Tem cursos maravilhosos sobre isso, sobre o que aconteceu depois do Concílio Vaticano II. Mas o que eu queria trazer para vocês é o quê? Que nesse momento a Igreja Católica ela também entende que os protestantes, os ortodoxos e tudo mais, tem muita gente que está nascendo nesse meio e que não são hereges formais, no sentido de que eles escolheram a heresia.
eles são mais parecidos com Apolo, por exemplo, como aqueles outros cristãos lá de Atos dos Apóstolos, que eu até citei no debate, né? São pessoas que receberam parte do evangelho. Eles não receberam o evangelho completo, universal católico. Eles receberam uma parte. E o que nós precisamos é explicar para eles essa parte que eles não receberam. É por isso que a igreja lançou, né, o ecumenismo, essa forma de começar a conversar com os protestantes de uma forma um pouco melhor, talvez evitar também termos pejorativos. Vocês viram ontem lá no debate, né? Ele ficou xingando os nossos papas e eu não parti para xingar os pastores. Então, assim, a gente está seguindo a orientação da igreja. Agora, o que a gente tem que ter cuidado também é que muitos que vêm de fora do Concílio Vaticano II acabam fazendo duas confusões. A primeira delas é, dentro do Vaticano II, foram convidados, sim, teólogos de outras religiões, para a gente ouvir o que eles tinham a dizer e para a gente preparar a resposta da igreja para essas coisas. Como diz São Tomás, né, o que nos importa é a verdade, não a fonte dela. Quem está falando, né, o emissor. O que a gente quer é a verdade. Então, se tem alguma coisa que a gente pode aproveitar do que os outros estão falando, a gente vai pegar. Como a igreja, por exemplo, aproveitou Aristóteles, que era pagão, né? Então a igreja faz isso. Aí alguns entendem assim, não, então a igreja botou para dentro os protestantes, né? A igreja está aceitando os protestantes. Só que não é isso que está escrito nos documentos do Vaticano II, não. A igreja diz que nós precisamos reconhecer o que eles têm de verdade, que eles têm uma parte da verdade, afinal de contas foram batizados, estão dentro da igreja católica sem saber, e devemos pensar qual é a melhor forma de explicar a doutrina completa para eles, sem fazer nada que possa também tirar o brilho da nossa verdade, tirar o brilho da nossa doutrina, que é a verdade. Então a igreja ela quer sim que a gente corrija os hereges, mas pensando qual é a melhor forma de fazer isso, qual é a melhor forma de tratar, etc, etc. Então a primeira confusão é essa, é achar que pela presença ali de outras religiões, a igreja agora aceita todo mundo e tudo mais. E tem até algumas falas infelizes, né? Por exemplo, o Papa Francisco falou lá numa audiência com... ele estava com um monte de budistas, eu acho, uma coisa assim, lá na Indonésia, algum lugar desse lá da Ásia. E aí ele fala, né? Todas as religiões levam a Deus. Isso está errado. Isso está errado pela própria doutrina da igreja. E é até um exemplo de como o Papa não é infalível o tempo inteiro. Ele é infalível quando ele fala ex-cátedra, quando ele está exercendo a sua função realmente junto com os outros bispos. Aí já é o tema da infalibilidade e doutrinal, né, e dessa incapacidade de pecar que não existe com o Papa. Essa é a primeira confusão. A segunda confusão é que muitos teólogos dentro da igreja se deixaram levar pelo demônio e começaram a dizer qual era o espírito do concílio. Então, o que o concílio quis dizer? Então, uma série de sacerdotes, de leigos, começaram até alguns bispos, né, começaram a pegar o concílio e fazer interpretações próprias em cima dele. Foi o primeiro concílio que foi televisado também, né? Era os meios de comunicação já muito desenvolvidos. Então, enquanto os padres conciliares estavam conversando, já tinham entrevistas rolando e eles falavam o que estava sendo debatido. E aí, quando um padre lá no interior, sei lá, né, de Minas, ouvia um negócio desse, ouvia uma entrevista, ele já entendia. Bem, então a igreja agora vai acabar com o celibato, sabe? Começava a dizer umas coisas assim. Então teve uma grande crise porque foi a primeira vez que a informação circulou com tanta velocidade, num momento muito delicado da história, de muitas mudanças. Então muitas pessoas pegaram o que eles chamaram do espírito do concílio e começaram a fazer loucuras, né? Muitos seminários se esvaziaram, muitos conventos se esvaziaram, foi uma verdadeira crise dentro da igreja. Graças a Deus, hoje a gente vê que isso está passando. Eu conheço várias dioceses em que tem seminários cheios de seminaristas santos, que realmente estão querendo se tornar bons sacerdotes. Tem que ter cuidado também para a gente não inflar essa crise. Então, os dois erros dessas pessoas que vêm de fora do Concílio Vaticano II, primeiro é achar que a presença de teólogos de fora quer dizer que a gente aceita tudo que eles falam. A gente está querendo ouvir. É o primeiro passo para a gente conseguir resolver a situação. É um debate, vamos dizer assim. E a segunda coisa é que as pessoas foram pelo espírito do concílio e começaram a interpretar. Só que da mesma forma que só o magistério, o Papa e os bispos em comunhão com ele, de forma oficial, têm a infalibilidade para interpretar a Sagrada Escritura, da mesma forma, eles têm infalibilidade para interpretar a tradição. Então, assim, não somos eu e você que podemos ler os documentos da igreja e tirar as nossas próprias conclusões. É claro que nós devemos fazer isso, ler, né, entender, conhecer, mas sempre sendo guiados por aquilo que os papas dizem e os bispos em comunhão com ele. E o que os papas disseram depois do Concílio Vaticano II? Algo muito importante, que é a hermenêutica da continuidade, algo que foi muito defendido pelo Papa Bento XVI, que na época do João Paulo II, né, era
não lembro qual é o nome do cargo especificamente, mas prefeito para a doutrina da fé, alguma coisa assim. Ele era o que cuidava ali da parte da doutrina. Então, esse conceito que ele desenvolveu, ou melhor, pegou de outras partes, mas enfim, que ele publicou bem, né, que ele falou bem desse conceito, é o conceito de que nada do que a igreja disse de forma infalível anteriormente mudou. Então, nada mudou. O que muda são as características externas mutáveis de cada tempo. Mas nós precisamos entender o Concílio Vaticano II, é isso que a igreja ensina oficialmente. Precisamos entender o Concílio Vaticano II olhando para todos os outros concílios anteriores, para todos os outros documentos anteriores. Por exemplo, existe um documento do Concílio Vaticano II que chama Unitatis Redintegratio, que é esse documento que fala da unidade dos cristãos e do ecumenismo. E algumas pessoas, né, alguns pastores, eu não sei qual foi o primeiro pastor que fez isso, mas eles vêm nas minhas postagens lá, não sei quem foi o que começou a falar isso entre eles, que você vê que eles repetem a mesma coisa. Veio nas minhas postagens e disse assim: ai, você está chamando a gente de herege, mas o Concílio Vaticano II ensinou que isso não existe mais, que nós somos irmãos em Cristo. Peraí, primeira coisa, que nós somos irmãos em Cristo, inclusive os hereges com os católicos, já está definido isso de uma forma clara desde o século II. Quando o Papa, esqueci o nome do Papa agora, mas isso é no século II já, 2 ou 3. O Papa ele briga com os bispos da Espanha, que na época estavam querendo rebatizar os hereges. Então, quando o herege se arrependia e queria entrar na igreja de novo, o Papa, a gente não poderia batizá-lo novamente. Por quê? Ele já é irmão nosso em Cristo, ele já foi batizado. Nós professamos um só batismo. Então, não é necessário que haja outro batismo. Então, assim, que nós somos irmãos, dos hereges, inclusive, se são batizados, isso aí está definido desde o século II, 1800 anos antes do Concílio Vaticano II. O que o Vaticano II faz é reavivar isso dentro da igreja, porque talvez durante um tempo, por medidas pastorais ou por circunstâncias do mundo, isso aí talvez tenha ficado meio ofuscado, e as pessoas achavam que o herege era alguma coisa, alguém que não era meu irmão. Então estavam caindo de novo numa heresia que tinha sido combatida lá nos 3 primeiros séculos do cristianismo. Então, isso que a gente tem que entender. Tem que ler o Concílio Vaticano II vendo os documentos anteriores todos. Ninguém deixou de ser herege. Os hereges que escolhem só uma parte da doutrina, ou que deturpam a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, continuam sendo hereges. Só que eles são nossos irmãos também. E o que a igreja pede é que a gente tente agora uma aproximação com eles, não só mostrando a autoridade e o rigor da igreja, mas se aproximando. Como a gente fez, o debate foi isso. É ir numa rádio protestante, eles só aceitam a Bíblia? Vou argumentar só com a Bíblia. Isso é ecumenismo, né? O ecumenismo é você procurar o que eu tenho em comum com o outro para, a partir disso, mostrar por que eles devem se unir a nós. Isso é ecumenismo. Agora, quem não olha o Concílio Vaticano II sob essa ótica que o magistério manda, que é a ótica da hermenêutica da continuidade, não vai entender essa passagem, vai achar que agora não tem mais herege e tudo mais. Então é isso, né? Sim, tem essas tentativas de talvez protestantizar a igreja e tal, mas que a gente tem que entender o que o Concílio Vaticano II falou e o que o magistério orienta sobre o Concílio Vaticano II. Não que as pessoas com interpretação própria aí vão tentando fazer em cima disso. Eu vou pedir que vocês adquiram o kit Onde Está na Bíblia. Ele é um kit perfeito que eu preparei aqui para você conseguir defender a fé católica, entender a fé católica e defendê-la e ensiná-la com base nas escrituras. Mas você vai receber o meu livro Onde Está na Bíblia. Ele é igual ao e-book Onde Está na Bíblia? Não, porque o e-book ele foi pensado para ser uma ferramenta de consulta. Então quem tem o e-book aí já viu que ele é um negócio mais direto ao ponto, né? Então no livro eu mantenho a mesma estrutura, só que eu desenvolvi melhor os textos que acompanham esses versículos, para você conseguir raciocinar melhor. Então assim que você comprar, a gente vai mandar para você o livro físico. Mas nesse meio tempo você não vai ficar sem fazer nada. Você já vai fazer o curso A Bíblia contra os Hereges. O que é esse curso? Sou eu lendo o e-book Onde Está na Bíblia. Para cada pergunta uma aulinha ali de 10, no máximo 20 minutos, em que eu vou ler com você e fazer reflexões. Se tem alguma coisa na patrística que já refuta, como você usa a Bíblia para convencer eles disso, como nós sabemos com a Bíblia que a posição católica é a correta. Você já vai fazendo esse curso no seu ritmo, o acesso é vitalício, você vai poder fazer sempre também. E aí, depois disso, tem um outro curso que ele é mais profundo, que é o Por que Não Sou Herege. Esse curso, o que ele é? São 6 aulas maiores, de até 1 hora, em que eu pego na escritura características do povo de Deus, que só estão na Igreja Católica, que vão te permitir se aprofundar mais nas raízes bíblicas da nossa igreja, e você vai passar a questionar os protestantes também. Bem, mas esse link aqui, ele vai estar na descrição também, ariellazari.com.br/kit Onde Está na Bíblia. Você vai adquirir esses 2 cursos e o livro físico vai estar muito mais preparado para defender sua fé com base na escritura.